Na verdade, esse nunca foi o mandamento de Cristo. Mas, olhando para nós, às vezes parece que sim, virou o mandamento que Cristo nos deixou. É bom porque isso não é uma crença que os protestantes, em regra, ordinariamente acreditam. Que você está contando aqui. Ele não acredita que o inferno é eterno, três mentiras, que ele vai sofrer eternamente, como diz, por exemplo, em Apocalipse 20:10. Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu tempo. Você acha que esse vídeo é sobre uma denominação específica? Já fique ciente que não é. E eu quero que vocês saibam que toda essa história, todo esse envolvimento, não começou recentemente na internet. Desde os primeiros anos da igreja cristã, os seguidores de Jesus já precisavam lidar com discordâncias, com conflitos e até mesmo, às vezes, divisões. Em Atos, de número capítulo 15, os cristãos primitivos tiveram uma discussão séria sobre a circuncisão e a relação entre judeus e os gentios. No mesmo capítulo, de número 15, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles também chegaram a ter uma discordância tão forte que eles se separaram em determinado momento. É necessário nós compreendermos que discordar nunca vai ser o problema. Como a gente acabou de ver, Atos de número capítulo 15, a igreja primitiva ela já discordava também um dos outros. Nós também vamos discordar um do outro. E algumas dessas discordâncias são importantes para o nosso crescimento. Só que a questão é, o que acontece com o nosso amor quando nós discordamos um do outro? Porque Jesus não disse que o mundo reconheceria os seus discípulos pela quantidade de discussões que eles iriam vencer. Muito pelo contrário, o nosso Senhor Jesus ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Segundo Jesus, o amor entre os discípulos seria uma das marcas pelas quais o mundo iria reconhecê-los, que eles pertenciam a Ele, o nosso Senhor Jesus. Mateus, de número 24, no verso 12, vai dizer: e, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, talvez a pergunta que nós precisamos fazer não seja simplesmente, quem é que está certo? Mas talvez nós precisamos questionar enquanto nós defendemos aquilo que acreditamos ser a verdade, o nosso amor, será que ele está esfriando? Nesse vídeo eu não quero defender a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não quero defender a Batista, Reformadas, Pentecostais, Carismáticos ou Presbiterianos, ou qualquer outro tipo de denominação. Eu quero abrir a Bíblia e olhar para nós mesmos, pois o maior problema não é que cristãos estão por aí discordando uns dos outros. Muito pelo contrário, enquanto lutamos para provar que nós estamos certos, estamos nos esquecendo de como Cristo nos mandou tratar uns aos outros. Mas existe um problema que é ainda mais profundo nessa história toda que eu acabei de dizer. Porque o problema não é simplesmente que os cristãos estão discordando um do outro nos dias atuais, mas é o que acontece quando o nosso zelo pela verdade deixa de ser acompanhado pelo amor. No Evangelho de Lucas, no número capítulo 9, João ele acaba encontrando um homem que está expulsando demônios em nome de Jesus. E João ele acaba saindo daquele encontro e vai contar para Jesus o que estava acontecendo, porque eles acabaram de impedir aquele homem do que estava fazendo. Então vocês olhem para o texto e percebam o motivo de João ter saído daquele encontro para poder falar com o Senhor Jesus. João não disse necessariamente que aquele homem que estava expulsando demônios estava pregando ou falando mal do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, o problema era que aquele homem não fazia parte do grupo de apóstolos, que João também fazia parte. Chega a ser irônico, chega a ser engraçado. No mesmo capítulo ainda vai acontecer algo muito interessante para a gente compreender, porque Jesus, nesse mesmo capítulo, ele sai para ir a Jerusalém, e então ele acaba passando por uma aldeia samaritana, que lá ele não é recebido pelos samaritanos. Então Tiago e João acabam perguntando para o Senhor Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Ou seja, Tiago e João estavam dispostos a destruir pessoas só porque eles haviam rejeitado o Senhor Jesus.
Mas, no versículo 55, Jesus ele repreende aqueles homens. Então é aqui que existe uma coisa que eu acho muito importante para nós que somos jovens, que estamos crescendo na fé. João, ele não era um discípulo indiferente, tá? Ele não estava simplesmente pouco se importando com o Senhor Jesus. Muito pelo contrário, tá? João ele tinha intensidade, João ele tinha coragem, João tinha convicção, João também tinha muito zelo. Mas o problema é que o zelo pela verdade que ele tinha ainda precisava ser transformado pelo amor. Provavelmente essa situação seja uma das mais perigosas que podem acontecer dentro da igreja contemporânea. Porque é muito possível você defender uma coisa que é verdade, mas você tem uma atitude que é totalmente errada, uma atitude que totalmente contradiz aquilo que você diz crer. É muito possível você estar certo sobre alguma questão, porém, você pode também estar errado na maneira de como você vai tratar quem discorda daquilo que você acredita. É possível você vencer uma discussão, é possível você vencer algum debate teológico, mas no final você acaba perdendo um irmão querido, um amigo, um parceiro de longas datas. Tudo bem, eu disse todas essas coisas, mas a gente também precisa compreender que existe o outro extremo, correto? Até porque se nós termos o amor, não significa que está tudo certo, né? Que a gente pode abandonar a verdade. Não significa que nós vamos fingir que está tudo bem conosco. Não significa também que qualquer doutrina, qualquer comportamento estranho ou qualquer interpretação seja aceitável simplesmente porque nós precisamos, só porque somos cristãos, que nós vamos ser tolerantes, né? O apóstolo Paulo ele diz que a verdade ela deve andar também junto com o amor, ou seja, JJ, tem que estar geral junto. Tá de JJ, hein? Geral junto! Partiu! Vambora! Se ligou? Verdade e amor tem que estar junto, o zelo pela verdade e o amor tem que estar os dois unidos, se ligou? Então percebam o equilíbrio que existe nesse texto que eu mostrei a vocês. Pois a verdade sem amor acaba se tornando em orgulho, em arrogância, mas agora um amor que acaba abandonando a verdade pode se transformar apenas em tolerância vazia. Por exemplo, pega a visão. Você quer mostrar para as pessoas que você é crente, que você é cristão, segue os passos de Cristo, porém, mas chega na hora que você vai repreender o amigo, você não repreende, porque você ama muito. Aí então você não repreende teu amigo vive no erro, aí você fica dizendo, não, ai meu Deus do céu, eu não quero magoá-lo, e isso, aquilo, ele sabe, eu sei. Aí vem aquele velho papo que me deixa maluco, meu irmão. Ah, é adolescente, sabe, é adolescente, ele tá na idade de fazer besteira. Ah, caraca, maluco, pô, isso é um negócio que me deixa intrigado, mano. Não é porque tu tem 15 a 18 anos, tu tem que ser um retardado, irmão. Tem que ser um animal. Entende? Você sabe que deve repreender, mas não repreende só porque é algum amigo seu. Entendeu? Você tem medo, se ligou? Porque você tem muito amor, mas pouco zelo pela verdade. O cristão, ele não precisa, vou escolher entre a verdade e o amor, vou ficar ali um pouquinho lá, não sei o que lá. Não é assim, não. O cristão, ele tem que aprender a viver a verdade em amor, conforme Efésios capítulo 4, versículo 15. O apóstolo Paulo ele também diz que para nós corrigirmos alguém com espírito de brandura, ou seja, a verdade sem amor realmente acaba nos machucando, acaba realmente nos magoando. Mas agora, o amor sem a verdade, o que acontece? Engana, entende? Acaba enganando. Eu vou nem te falar também quem engana. Satanás. Então o apóstolo Paulo ele acaba indo um pouquinho mais longe, porque ele acaba te mostrando que você pode ter conhecimento, você pode ter seus dons, talentos, então você também pode ser aquele cara que, neguinho te pergunta, tu tira da cabeça aqui rapidinho um versículo, você explica contexto, você explica o texto, você aplica o texto, você parece aquele cara que sabe de tudo, você pode também defender aquilo que você acredita, se ligou? Mas você acaba, mesmo sabendo, você não produz o amor. E se você não produz o amor,
existe alguma coisa errada aí. Talvez uma das coisas mais bonitas em toda essa história seja nós olharmos para quem o apóstolo João se tornou. O discípulo que um dia quis impedir alguém só porque ele não fazia parte do seu grupo, acabou passando a escrever repetidamente sobre o amor aos irmãos. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 14, ele vai dizer: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Na mesma carta, no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O que acontece quando alguém discorda da nossa interpretação sobre tal texto, ou quando alguém fica falando demais na nossa cabeça sobre a denominação na qual nós pertencemos? O que aparece primeiro em nós? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Será que vocês têm o desejo de você destruir aquela reputação daquela pessoa que ficou falando sobre você? Acredito que o maior problema da igreja não seja que nós estamos tendo muito zelo pela verdade, ou até mesmo que algumas vezes nós estamos também tentando defender a verdade com um coração que não está se parecendo nem um pouquinho com o coração do nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele não chamou os seus discípulos apenas para eles conhecerem só a verdade. Ele chamou os discípulos para que eles fossem transformados por ela. Até porque a palavra do nosso Deus, ela nos confronta. A palavra do nosso Deus tira a gente do nosso próprio egoísmo, ela acaba com o nosso próprio ego. A gente precisa entender que não é errado a gente discordar um do outro. Muito pelo contrário, tá? Porque os debates, eles são necessários sim, pois a verdade é importante e também vai acontecer que uma hora ou outra a gente vai corrigir um ou outro. E isso é natural, isso sempre vai existir. As discordâncias sempre vão existir. Eu quero deixar muito claro que nenhuma dessas coisas, elas nunca vão estar acima do nosso Senhor Jesus, e nem devem estar também. Pois, independente da doutrina, independente da denominação, ou tradição teológica, ou interpretação de tal texto, eu não estou dizendo que as doutrinas não importam, mas eu estou dizendo que somente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é Ele que traz o sentido, é Ele que traz o significado para a doutrina na qual nós vamos acreditar. Pois o verdadeiro mandamento de Cristo é: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, e não odiai-vos uns aos outros assim como eu vos odiei.